Amigas e amigos, até os camelos que vagam pelo deserto do Oriente Médio sabem que a questão determinante para a aterradora vitória do Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos é a questão da economia, especialmente a geopolítica da energia, a geografia do petróleo. O Trump, como um pregador do apocalipse, prometeu pulverizar os terroristas islâmicos, né, como ele se referiu aí aos árabes, e também por o que ele chamou de chinocas, né, se referindo pejorativamente aos chineses, né, os comunistas, como ele disse, no seu devido lugar. E que lugar seria esse? Seria o lugar de subalterno ao regime de Washington. Também na questão dos imigrantes, ele falou no mesmo tom com essa história de construir um muro na fronteira com o México, inclusive dizendo que mandaria a conta para os mexicanos pagar, bem estilo da campanha dele aí, fazendo provocações para todos os lados. Mas o que é determinante mesmo é a situação da economia, né, para enfrentar essa enorme dependência energética do país. Os Estados Unidos investiram pesado na produção de petróleo de xisto, tanto que no ano passado ele foi o maior produtor mundial de crude. Mas a questão não é só a produção, tem a questão da comercialização. Bastou aí o preço do barril do petróleo baixar para que os poços americanos aí de xisto começassem a fechar. É uma tecnologia cara, né, que o barril do petróleo a um preço acessível torna inviável o investimento na produção do petróleo de xisto. Mas a questão também, outra questão muito essencial, é que Trump prometeu enfrentar a questão chinesa, né? Isso merece muita atenção. O que quer dizer isso exatamente? O que vem a ser enfrentar a questão chinesa? A questão é que quando os americanos ou qualquer pessoa no mundo sentarem para ver o próximo filme do Batman, estarão aí ajudando o homem mais rico da China a acumular mais dólares. Por que isso acontece, né? Porque o tal do Wang Jianlin, né, dono das principais salas de cinema dos Estados Unidos, acaba de comprar os estúdios Legendary. Ou seja, é uma crescente presença da China, né, de chineses nos Estados Unidos. É uma nova fase de uma relação que não surpreendia ninguém, né, quando a Apple encomendava iPhone em fábricas da China, mas que agora vai ganhando uma nova conotação. Gerir essa relação é o desafio, né, para os Estados Unidos, para a lógica da economia dos Estados Unidos, da economia norte-americana, né, porque a China deve ultrapassar os Estados Unidos em termos de PIB médio brevemente, né, as previsões são essas. Segundo o Nobel de Economia Paul Krugman, é muito difícil imaginar a volta da supremacia dos Estados Unidos na economia mundial, como promete o Trump, né, como ele prometeu aí na campanha. O Krugman escreveu hoje, né, dia 9, um dia depois das eleições, assim que confirmou aí a vitória do Trump, ele escreveu no jornal New York Times que sob quaisquer circunstâncias, por um homem irresponsável e ignorante que aceita os conselhos das pessoas erradas no comando da nação com a economia mais importante do mundo, é uma má notícia. O que torna especialmente mal nesse momento é que a economia da maior parte do mundo está há 8 anos em um estado fundamentalmente frágil, escreveu o Krugman. Segundo ele, muito provavelmente o mundo está diante de uma recessão global sem fim à vista. Ele escreveu dizendo aqui, né, suponho que de qualquer modo podemos ter sorte. Mas na economia, como em todo o resto, algo terrível acabou de acontecer. O Krugman vem falando isso já há algum tempo, né? A crise econômica que ele chama uma crise em 3 atos. Começou lá com a moratória do México, a crise no México em 1995. Depois essa crise se expandiu, ela estourou novamente no segundo ato, de acordo aqui com a narrativa do Krugman, que foi a crise de 2007, 2008, aliás, 97, 98, que se espalhou ali pela Ásia, começou na Tailândia, né, e os tigres asiáticos que foram abatidos pela crise, e depois a crise chegou na Argentina em 2001, né, e depois foi o segundo ato, e estourou aí o terceiro ato, que foi a crise grave
iniciada em 2007 e 2008. Ele está dizendo aqui, na verdade, que a perspectiva de se sair desta crise, ele falou inclusive da ajuda do Banco Central americano, o Fed, né, que diante da perspectiva de agravamento da crise com as propostas do Trump, né, o Fed não tem sequer como ajudar a economia. Como se sabe, o Fed atuou ali despejando uma dinheirama no sistema financeiro para tentar salvar o sistema financeiro, né, e isso, os economistas que analisam esse caso com a perspectiva mais do ponto de vista da produção e não da circulação financeira do mundo das finanças, né, dizem que isso simplesmente agravou a crise, né, porque o sistema financeiro foi preservado, mas a produção continua patinando, né, continua aí, ele está dizendo aqui agora de uma recessão global, né, porque isso vai gerando efeitos sobre efeitos. Não há perspectiva de solução dessa crise, que também aí vai tendo, evidentemente, os seus desdobramentos políticos, conforme eu já comentei aqui ontem, né? Esse desdobramento, segundo o Krugman, ele havia escrito 2 artigos alertando sobre a manipulação das eleições, né? Porque aí, sem dúvida, a gente precisa ter na devida conta que são eleições, assim como acontece aqui no Brasil, né, são eleições aí que há interesses muito grandes por trás dessas eleições, não é simplesmente a vontade popular como a mídia tenta passar. A mídia falou aí de manifestações da chamada minoria silenciosa, né, que aí é um jargão, né, uma formulação que serve muito bem a manipulação que a mídia costuma fazer dessas questões políticas, dessas patifarias que ela faz. Mas o que aconteceu foi o que Krugman chamou de adulteração da balança eleitoral. Na avaliação dele, segundo ele, o descarado protagonismo do FMI influenciou diretamente nas eleições. O FMI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, ele estava se referindo àquela história das investigações dos e-mails da Hillary Clinton. Ele escreveu, num dos artigos, ele escreveu que a eleição foi manipulada por James Comey, o diretor do FBI. O trabalho dele é policiar crimes, mas em lugar disso, Comey usou seu posto para difundir insinuações e influenciar a eleição. Ele estava tentando deliberadamente adulterar a balança eleitoral ou foi simplesmente intimidado por operadores ligados ao Partido Republicano? O Krugman pergunta. Aí ele responde, não importa, abusou vergonhosamente dos poderes do seu cargo. Evidentemente que a gente tem que considerar também essa afirmação dele aqui no contexto do que eu comentei aqui também ontem, que é o poder aí do Pentágono, né, do Estado-Maior Conjunto, né, o poderio militar, né, a indústria da guerra norte-americana, né, precisa ser devidamente situado aí em todos esses contextos. Como eu disse aqui, a vontade popular, na verdade, ela é manipulada por esses interesses, né, pelos subterrâneos da Casa Branca, né, pelos interesses do Wall Street, os banqueiros de Wall Street, né, tem tudo isso aí. Evidentemente que nas eleições ali houve quem interpretasse uma predileção de Wall Street pela Hillary Clinton, né, e mesmo os falcões do Pentágono, né, porque a Hillary já foi secretária de Estado e ela tinha uma política, uma retórica, né, de guerra, né, de confronto com a Rússia, né, com a Coreia do Norte, com a China, mas é preciso entender que tudo isso aqui, esse subterrâneo tem sentido próprio, né? Seria ilusão a gente achar que Trump ou Hillary Clinton mudaria estas questões. Evidentemente que há na direita aí uma tendência, né, de preferir quem tem uma plástica mais elaborada, né? A direita, o projeto neoliberal tem sido assim, aqui mesmo no Brasil, né? Preferiram o Fernando Henrique ao Collor de Mello. Preferem o Sérgio Moro ao Bolsonaro, né? Essa turma aí mais troglodita, eles simplesmente acham que não seria o figurino, né? O perfil mais adequado para levar o projeto deles adiante. A preferência pela Hillary tem esse sentido, né? Mas a questão é que o Trump, ele é mais decidido, né? Mais ousado, podemos dizer assim, mais irresponsável, nas palavras aqui do Paul Krugman. Pode ser aí um mero apertador de botões da máquina de guerra ou simplesmente um falastrão
dos interesses dos banqueiros do Wall Street. Esse que é a questão, o pano de fundo de tudo isso, né? Como ele vai interagir com tudo isso, como ele vai fazer a interface, como ele fará a interface com esse subterrâneo da Casa Branca, ainda é um ponto de interrogação, mas não tenhamos ilusão de que ele simplesmente se adequa a este perfil aí da lógica do regime, do sistema norte-americano. De resto, é preciso considerar que esse artigo do Krugman, esses dois artigos do Krugman, ele se refere a uma questão muito presente aqui na nossa realidade brasileira, que é esse papel aí de Sérgio Moro, né, dessa turma toda aí da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, os delegados boca sujas aí da Operação Lava Jato, que também tiveram e estão tendo ainda, na verdade, papel determinante na questão política e no cenário político do nosso país, sem que ninguém tenha mandado essa turma fazer isso através de voto ou qualquer outra manifestação popular. São usurpadores, né, estão aí fazendo politicagens se utilizando do cargo, como fez aqui o James Comey, de acordo com o relato aqui do Paul Krugman. E com isso vão surgindo coisas aí, né? Preciso a gente sempre olhar isso, não deixar passar nada em branco sem registro, né? Como esse depoimento do Nestor Severo, que produziu mais aí uma quantidade enorme de provas contra a Operação Lava Jato e a favor de Lula. Todas as provas até agora, e são provas abundantes, não são poucas, não, muitas provas que foram produzidas, inclusive pela própria Operação Lava Jato, contra eles e a favor do Lula. Para se ver até onde vai o papel politiqueiro dessa gente que andaram aí, Moro gravando vídeos, dando entrevista no Jornal Estado de São Paulo, Deltan Dallagnol escrevendo artigo na Folha de São Paulo, sem contar aquele show de circo que ele fez quando ele fez as acusações contra o Lula, né? Enfim, é isso aí, né? É a realidade do mundo hoje, conforme eu disse ontem, em outras ocasiões, é a manifestação da crise política, da crise econômica, melhor dizendo, traduzida aí nesses comportamentos fascistas, degenerados, degradados, dos representantes da elite, né? No caso do Brasil, aqui da indústria da maracutaia. Trump, Sérgio Moro, Fernando Henrique Cardoso e todo o projeto neoliberal, né, toda essa ascensão da direita que já teve o ciclo de ascensão nos anos 90, que agora começa a retornar também aí num cenário muito mais grave de agravamento da crise, no terceiro ato da crise, conforme a definição do Paul Krugman. Enfim, é isso. Segue o baile, a luta continua, como diz o povo. Muito obrigado pela atenção, um abraço, espalhe o outro lado da notícia e até a próxima.